Olá, amigos e irmãos. Bom dia, bom domingo a todos. E hoje eu gostaria de conversar sobre um assunto. Nossa fé é cristocêntrica ou antropocêntrica? Né? A tua fé é cristocêntrica? Nós vivemos uma vida cristocêntrica? Ou o contrário, se não for cristocêntrica, ela provavelmente será antropocêntrica. O que quer dizer isso? Se é cristocêntrica, então Cristo, ele é o centro da nossa fé, o centro da nossa vida, o mais importante no nosso caminhar nessa terra, por onde quer que andemos. Agora, se não é uma fé cristocêntrica, ela é antropocêntrica, infelizmente, como é a maioria dos casos hoje. Nós vemos as igrejas, né? Dizem que servem a Jesus, que creem em Jesus, vivem com Jesus. No entanto, quando você vai na igreja, tudo gira em torno de um homem que eles colocaram na frente da igreja e que é o pastor da igreja, um homem de carne e osso. E muitas vezes muita gente depende daquele homem lá. Né? Então, meu irmão, você talvez, alguns, não todos, mas não sei se é o seu caso, pode ser que você até hoje viveu uma fé antropocêntrica, centrada num homem, né? Numa religião, numa igreja, numa ideologia. Mas, para a gente esclarecer melhor esse assunto, eu gostaria de começar a nossa conversa, lembrando de um versículo que está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13. Ali, qual era o cenário? João estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo, e ali ele ouviu uma voz. Ele relata como ele começou a escrever o Apocalipse, como ele recebeu aquela revelação. Ele estava ali na ilha de Patmos, de repente ele ouviu uma voz tremenda, como o som de muitas águas. E quando ele se virou para olhar quem falava com ele disse que viu 7 candeeiros de ouro. E aí que é o ponto da nossa conversa. E no meio, no centro daqueles 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então eu acho muito linda essa visão, porque quando João se virou para ver quem falava com ele se depara com Jesus no meio dos 7 candeeiros, que o último versículo do capítulo 1 de Apocalipse explica o que significa esses 7 candeeiros e as 7 estrelas que estavam na mão direita de Jesus. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas não são só as 7 igrejas do Apocalipse, como está no capítulo 2 e 3 desse livro. As 7 igrejas estão ali enumeradas. No capítulo 1 já menciona Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas nada mais, nada menos, representam a história da igreja, de toda a igreja, a história da igreja geral na face da terra, né? A época da graça, que é a época da igreja. Mas o que eu gostaria que nós voltássemos a nossa atenção é que Jesus estava no meio. Então, por isso que eu falei de fé cristocêntrica. A fé cristocêntrica é isso. Jesus é o centro das atenções. É Ele que dita as normas. É dele que provém a nossa doutrina, nosso ensinamento, nosso discipulado. Dependemos de Cristo. Nós não andamos como já falei, torno a repetir, em ideologia humana, doutrina de homens, seguindo uma religião inventada por alguém. Não.
Aí alguém poderia dizer, né? Mas o cristianismo é uma religião também, mas a Bíblia não ensina isso. Jesus não veio nessa terra ser um inventor de religião. Ele criou mais uma, porque quando ele veio aqui já tinha muita religião. E a bem da verdade, muitos historiadores aí, muita gente que pesquisa a religião sabe disso, que há religiões antiquíssimas nessa terra. Então, meu amigo, é muito simples. Eu não vou perder tempo para falar de religião, porque a minha fé é cristocêntrica. Então, eu sempre digo assim, eu faço um resumo. Se você quiser seguir religião, olha, você tem um prato cheio. Há muitas religiões nesse mundo, no nosso país, e você pode escolher a religião que você quiser, até mais de uma, que é muito comum também, né? Que tem gente que gosta, simpatiza com várias práticas de várias religiões, então a pessoa segue. Fique à vontade, só que, sinto lhe dizer, mas isso não vai resolver a tua situação espiritual diante de Deus. Simplesmente porque Jesus declara, afirma, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, esse versículo aí que você conhece também. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar a Deus, com quem que nós temos que lidar? Com Jesus Cristo. Ele não falou para seguir uma religião. Ele não falou que iria criar uma religião. Ele falou, eu sou Jesus. Então, ele é o cêntrico. A nossa fé, a igreja de Cristo, verdadeira, que segue o Cristo, ela é cristocêntrica. Então ele diz que ele é o caminho. Aí essa história de cristianismo, isso é coisa de historiador, né? Isso são conclusões humanas. Você pode ver o Novo Testamento, você pode ver o Evangelho de Cristo. Nunca os seguidores dele, os discípulos dele, os apóstolos, ou o próprio Cristo, deu a entender isso, que implantaria uma religião verdadeira na Terra. Esse negócio de religião verdadeira, amigos, não existe, viu? Não existe. Então, nesse sentido, por isso que eu sempre falo, me desculpe se você, eu não quero ofender ninguém, mas quem é de Cristo fala a verdade, porque Jesus disse, eu sou a verdade, e quem crê nele tem que falar e andar na verdade de Cristo, na verdade cristocêntrica. Então então eu digo, meu amigo, que religião não presta para nada. A religião mais atrapalha do que ajuda, porque a pessoa fica bem confortável numa religião, não é? Como fazem os evangélicos, todo domingo vão na igreja, pega sua Bíblia, vai para a igreja, vai para casa, vai para a igreja, vai para casa. Isso é relacionamento com Deus? Isso é crer em Jesus Cristo? Isso é ter uma vida cristocêntrica? Claro que não. Porque vida cristocêntrica é viver com Jesus todos os dias de nossa vida. É ter compromisso com Ele. É viver na presença dEle. E na igreja as pessoas às vezes fazem as coisas porque estão ali com as outras. Não é? Grupo de louvor, vai na frente, se apresenta e faz tanta coisa, e chora, e dança, mas às vezes o coração está longe de Deus. Ninguém ali está pensando, nem está pensando em Jesus, né? Já se acostumaram com a sua prática religiosa. Muito bem, mas eu insisto no assunto que eu gostaria de conversar, sobre uma fé cristocêntrica. Então, o primeiro versículo é esse, Apocalipse, capítulo 1, verso 12 e 13. João se virou e ele viu no meio. Jesus, então, é o centro das atenções, é o centro da nossa fé, tem que ser o centro da nossa vida, tem que ser o mais importante na minha família, no meu trabalho, quando eu estiver na rua, eu vou falar com as pessoas de Jesus. Eu vou apontar para o Cristo, como fez João Batista. João Batista começou a pregar o
batismo do arrependimento, começou a batizar as pessoas e está nos evangelhos, inclusive no capítulo 1 do Evangelho de João. Mas quando perguntaram para ele, quem é você? Você é o Cristo? Ele falou, não sou o Cristo. Quem é você? Eu sou só uma voz que fala em nome dele. Então, quando os discípulos viram Jesus no dia seguinte, que vinha, se aproximava de João, João Batista aponta para ele e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí os discípulos de João passaram a seguir Jesus e dali para frente a vida deles se tornou uma vida cristocêntrica. Glória a Deus por isso. Inclusive, em Apocalipse mesmo, no capítulo 5, se não me engano, ali tem um relato também. João tem a visão de um livro selado com 7 selos, e aí ele diz que ninguém no universo foi achado digno para tocar naquele livro, olhar para ele, ou abrir, ou desatar os selos daquele livro. E aí João chorou, ele começou a chorar. E aí veio um ancião e o confortou e falou assim, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Aí João, de novo, ele se vira para ver o leão da tribo de Judá. E quando ele olha, no meio do trono no céu, estava um cordeiro, como que tendo sido morto. Eu acho sensacional essa visão. O ancião fala com João, olha, o leão da tribo de Judá. Ele se virou para ver o leão. E quando ele se vira, ele vê um cordeiro, mas o cordeiro estava no meio do trono, no meio do trono. Irmãos, é o centro das atenções. E por que um cordeiro, como tendo sido morto? Porque João Batista já tinha falado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como assim que cordeiro? Como... Porque no Antigo Testamento os cordeiros eram sacrificados para, com o derramamento do sangue daquele sacrifício, Deus aplacar a sua ira, né, das pessoas e perdoar, remir os pecados daquelas pessoas. E o Antigo Testamento todo é assim, precisava continuamente sacrifício de animais. Mas o que tem isso a ver com... Então, porque aqueles cordeiros eram símbolos, eles apontavam para Jesus. Deus com aquilo estava falando assim, olha, um dia haverá um cordeiro que vai ser sacrificado de uma vez por todas e nunca mais vocês vão precisar sacrificar ovelha, bois, nem animal nenhum. Porque agora Jesus morreu naquela cruz, foi sacrificado, o sangue dele derramado, e é o único meio de nós termos os nossos pecados perdoados, lavados, para a nossa vida se tornar branca, limpa, na presença de Deus Pai. Nenhuma religião consegue isso, meus irmãos, nenhuma. Quando é que as pessoas vão acordar para a realidade, para a vida? Então, nós vivemos num mundo e numa sociedade que diz assim, qual é a proposta do comércio, né? Experimente, comércio ou qualquer outra coisa. Uma assinatura de TV, de uma TV a cabo, as pessoas falam, experimente um mês grátis, sem compromisso. Venha visitar nossa loja, veja os nossos produtos, sem compromisso. E a gente fica mal acostumado com esse negócio de sem compromisso. Só que com Jesus não dá para ser assim. E é exatamente esse o perfil de milhares de evangélicos que todo domingo se dirigem às suas igrejas, com a Bíblia na mão. Mas eles não querem ter compromisso com Jesus. Eles têm compromisso com a igreja deles, com o pastor deles, com as atividades da igreja dele, mas
quando a gente vai verificar, não existe uma fé cristocêntrica. Então, irmãos, não precisamos viver no erro, enganados. Vamos assumir um compromisso com Cristo de uma vez por todas, porque vale a pena. Não é complicado, não é difícil, não é impossível. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, o próprio Jesus nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida para ir a Ele. Ele não falou para ir à igreja, para ir numa religião. Até porque quando nós cremos em Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Não é? Ele habita em nós, no nosso coração. Não é lá, não é um lugar que eu tenho que ir. E hoje o chamado que as igrejas evangélicas fazem é esse. Vai lá na nossa igreja, pega o site, pega o endereço, vai lá que você... Lá Deus vai te abençoar muito. Não é lá não, é em Jesus que nós somos abençoados. Eu não estou falando, por favor, não estou ensinando nada, ao contrário, estou falando larga a igreja, não vai mais na igreja. Eu não estou falando nada disso. Eu não tenho nada que ver com a vida de ninguém. Quem quiser ir à igreja vai, quem quiser fazer parte de uma denominação faça. Mas se você quiser ter uma vida cristocêntrica, é com Jesus. É com Jesus. Inclusive eu falei que ele foi crucificado e lembrando ainda também, continuando o nosso assunto, no capítulo 19 do Evangelho de João, no verso 18, fala da crucificação de Jesus. E ali fala também algo tremendo. Jesus foi crucificado e com ele 2 malfeitores, 2 ladrões. 2 fora da lei foram condenados junto com ele. Então, uma à direita, outra à esquerda e Jesus no meio. Até na hora da crucificação, Jesus se destacou. Ele ficou aonde, queridos? No meio daqueles 2 ladrões. Aqueles lá eram malfeitores, mereciam ser crucificados mesmo. Eles estavam ali sendo punidos pelo crime que cometeram. Mas Jesus não cometeu crime nenhum, mas se entregou voluntariamente como oferta e sacrifício agradável diante de Deus, por amor a nós, para salvar a tua vida, para salvar a minha vida, para salvar a nossa vida. Você quer mais motivo do que esse para a nossa fé e a nossa vida ser cristocêntrica? Agora você acha que eu, crendo num Senhor que fez tanta coisa por mim, que se sacrificou e derramou o seu sangue pela minha vida, você acha que eu vou trocar por uma fé antropocêntrica, centrada num homem de carne e osso que nem eu, mortal, pecador, que não pode fazer nenhum sacrifício pela minha salvação? Pensa nisso, querido. Pensa nisso. Se você nunca pensou, pense nisso. Não é pecado, não é irreverência, não é nada disso. Mas nós temos que obedecer somente a um Senhor. E Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, ele diz isso. No capítulo 4, né? Há uma só fé, um só Senhor. Então Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador. E por isso, motivo de sobra nós temos para a nossa fé ser uma fé cristocêntrica. E ainda no Evangelho de Lucas, nós vemos quando Jesus tinha só 12 anos de idade. Aí tem aquele episódio que José e Maria foram com Jesus para uma festa em Jerusalém e quando voltaram, cadê Jesus? Jesus tinha ficado para trás. E eles, desesperados, voltaram e ficaram ali 3 dias procurando por Jesus. E aí um relato sensacional, novamente. Encontraram Jesus com 12 anos
no meio dos doutores, dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei. E ele não estava só conversando com eles, ele estava dando explicações sobre a palavra de Deus, ensinando aqueles homens com 12 anos de idade, irmãos. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, não é? Aí quando José e Maria encontraram Jesus ali no meio, eles falaram, ué, mas poxa, por que você fez isso com a gente? Você se perdeu de nós. E ele virou, ele falou uma coisa, deu uma resposta para ele, falou, eu preciso cuidar das coisas do meu Pai. Ele estava falando do nosso Pai Celestial, que é Deus, Criador de todas as coisas, né? Ele não estava falando do papai José, que era um pai emprestado, né? Porque ele foi fruto do Espírito Santo. Nasceu de Maria, mas não era de semente humana. Passou a ser de semente humana porque nasceu de Maria, mas era da semente divina, é da semente divina porque é filho de Deus. Emanuel, Deus conosco, Deus habitando no meio de nós. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Jesus. Então, irmãos, várias passagens, eu citei algumas só, mas eu acho que já são mais que suficientes para a gente rever a nossa fé, a nossa prática, vamos dizer, não gosto, né, de falar assim, mas a nossa prática cristã, a nossa prática religiosa. O que você vai fazer todo domingo na tua igreja? Né? Para que você faz isso? Por que você faz isso? Para quem que você faz isso? Agora mesmo eu estava olhando no Facebook, uma menina escreveu ali assim, parafraseando a música, né? Aquela música antiga do Gilberto Gil, e ela escreveu ali, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, como dizia Gilberto Gil. Mas aí eu respondi para ela, eu já aproveitei a oportunidade e perguntei para ela, e comentei assim, né? Naquilo que ela tinha falado. Eu falei, mas depende muito da fé em que ou da fé em quem. Meus irmãos, nossa fé não pode ser uma fé cega. Nós temos fé em alguma coisa, não é? O povo brasileiro é extremamente supersticioso. E tem pastor evangélico aí, apóstolo, o cara que se diz apóstolo evangélico aí, que ele se aproveita disso. É por isso que nós vemos aí nas igrejas, copo com água, cruz, tijolinho, um monte de coisa, irmão. Lencinho, um monte de coisa, óleo. E os camaradas ensinam, errando, desviando as pessoas da verdade. Eles dizem que isso aí é ponto de fé. Ponto de fé, que coisa interessante, que coisa bacana. Mas a fé não tem ponto, irmão. Não pode ter ponto de fé. Porque a fé, ela não se conduz por uma coisa que se vê, que se toca. Ela é uma convicção que o Espírito Santo coloca no coração do ser humano. Que Jesus é o caminho a seguir. Que Jesus é o mais importante da minha vida. Isso é fé, eu tenho fé nele. Eu ando com ele. Porque ele é o meu pastor. Nada me faltará, como diz o Salmo 23. Não é? Ele mesmo declarou, Evangelho de João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Não tem outro. Não tem outro. A gente não pode trocar nosso pastor Jesus por nenhum outro, porque ele é o pastor. Não é? Graças a Deus por isso. Então, que essas poucas palavras, essa meditação, possa mexer com você a tal ponto de você, não porque eu estou falando, não sou nada, sou um seguidor de Jesus, sou um servo de Deus. Mas pensa aí, abre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é? Vê os evangelhos, vê as passagens que eu citei, examina lá. Você vai ver que até mesmo quando Jesus foi crucificado, ainda no Evangelho de João mesmo, os discípulos ficaram trancados, com medo dos judeus. Eles falaram, poxa, pegaram Jesus, crucificaram ele, agora
vão vir atrás de nós. E eles, com medo, eles se trancaram. Estavam numa casa, trancados, e de repente, quem aparece ali? Jesus ressuscitou, e Jesus aparece no meio deles. Mais uma vez, o Cristo, o Senhor deles, apareceu ali para confortar os corações. E no Evangelho de Mateus, um versículo bem conhecido também dos Evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Glória a Deus por isso. Eu nasci na sua casa, agora na quarentena, que maravilha que está sendo aqui. Eu, me desculpe até confessar, não estou sentindo falta nenhuma, irmão, de igreja nenhuma, porque a igreja é na minha casa. Nós nos reunimos, lemos a palavra de Deus, oramos ao nosso Jesus, oramos ao nosso Deus em nome de Jesus, e Jesus está no nosso meio, porque Ele que é nosso pastor, Ele é o que é o mais importante, Ele que é tudo para nós. Ele falou isso, a vida sem Jesus é engano, é ilusão, é decepção, não é? Jesus é o caminho por onde nós podemos andar a passos firmes, certos, né? Ele é o caminho, a vida, o caminho, a verdade, né? A verdade. Fora de Jesus é mentira. Fora de Jesus é mentira. Eu falo sempre a essas pessoas aí que andam, né, de porta em porta, de dois em dois. Eles vêm aqui e eu falo, olha, Jesus é a vida. Eu vivo Jesus, eu vivo com fé em Jesus, vivo para Jesus. E vocês vêm me trazer religião? Não preciso de religião. De novo, Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada tenho falta porque Ele é tudo para mim. Tudo. É. Então pensa, meu querido, pensa. Não vive enganado, não vive iludido. Não deixa ninguém enganar você. Nossa fé, ela precisa ser cristocêntrica. Se você nunca pensou nisso, se a tua fé até hoje não foi cristocêntrica, muda. Se arrepende, pede perdão para Deus, siga Jesus e viva uma fé cristocêntrica, em vez de uma fé antropocêntrica. Porque os pastores, às vezes, eles mandam na vida das pessoas, eles acham que, aí inventam aí que você tem que honrar o seu pastor, aquele pastor lá da igreja. E aí no aniversário dele, aquela homenagem toda, dá presente para ele. E é engraçado que os evangélicos condenam tanto a idolatria, porque acham que as pessoas que rezam diante de uma imagem estão cometendo pecado, mas e os evangélicos que ficam adorando aquele homem de carne e osso? É idolatria também, irmão. É idolatria. Se você segue um pastor de carne e osso, você tem que seguir Jesus, que é o verdadeiro pastor. Vá à sua igreja, mas vá por causa de Jesus. Vá para ouvir Jesus falar. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é a palavra da tua denominação, do teu pastor. É a palavra de Cristo que tem que habitar em nós com muita riqueza, com muita abundância. Encerremos por aqui, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.